Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, Sabe Aquele Livro? É um prazer ter vocês aqui. Hoje vamos falar sobre o livro escrito por George Orwell chamado A Revolução dos Bichos. E não, pessoal, o livro não fala sobre uma confusão em um zoológico ou um motim numa fazenda. É uma metáfora usada para criticar um regime político da época. Mas antes de eu começar a resenha do livro, roda a vinheta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, A Revolução dos Bichos é uma fábula satírica escrita por George Orwell e publicada em 1945. A história se passa na Granja do Solar, onde os animais liderados pelos porcos se rebelam contra o seu dono humano, o Sr. Jones, na esperança de criar uma sociedade justa e igualitária. Inicialmente, a revolução parece promissora, com os animais estabelecendo seus próprios princípios de igualdade e cooperação. No entanto, à medida que o tempo passa, os porcos, especialmente Napoleão, começam a se corromper pelo poder. Eles se tornam cada vez mais autoritários e começam a explorar os outros animais da mesma forma que os humanos faziam. A obra é uma crítica contundente à corrupção do poder e aos regimes totalitários, especialmente ao stalinismo de Stalin e à Revolução Russa. Orwell utiliza os animais para representar diferentes tipos sociais e políticos, mostrando como a busca pelo poder pode corromper até mesmo as melhores intenções. Os personagens principais da Revolução dos Bichos são Napoleão, um dos porcos líderes da Revolução. Ele representa Joseph Stalin e se torna cada vez mais autoritário e corrupto ao longo da história. Bola de Neve, outro porco líder que representa Leon Trotsky. Ele é expulso da granja por Napoleão e usado como bode expiatório para os problemas que surgem. Major, um velho porco que inspira a revolução com suas ideias de igualdade e justiça. Ele representa Karl Marx e Vladimir Lenin. Sansão, um cavalo forte e trabalhador que representa a classe trabalhadora. Ele é extremamente leal, mas acaba sendo traído pelos líderes. Quitéria, uma égua que também trabalha arduamente e é amiga de Sansão. Ela representa a classe trabalhadora feminina. Garganta, um porco que serve como propagandista de Napoleão, manipulando a verdade para manter o controle sobre os outros animais. E Benjamin, um burrinho cínico e pessimista que representa os intelectuais que percebem a corrupção, mas se sentem impotentes para agir. Não podemos esquecer da Molly, uma égua vaidosa que representa a classe alta, que prefere os confortos pessoais à luta pela igualdade. Esses personagens são fundamentais para a trama e ajudam a ilustrar as críticas de Orwell à corrupção do poder e aos regimes totalitários. Bola de Neve, um dos líderes iniciais da Revolução na Granja do Solar, é expulso por Napoleão durante uma reunião no celeiro. Napoleão usa cães treinados para atacar Bola de Neve, forçando-o a fugir da granja. Após sua expulsão, Bola de Neve é constantemente difamado por Napoleão, que o culpa por todos os problemas que surgem na granja, mesmo sem ele estar presente. Essa expulsão e subsequente difamação de Bola de Neve refletem a luta pelo poder e a manipulação política, simbolizando a rivalidade entre Leon Trotsky, que é representado por Bola de Neve, o porco, e Joseph Stalin, o outro porco, também representado por Napoleão, na história da Revolução Russa. Napoleão justifica a expulsão de Bola de Neve para os demais animais através de uma campanha de manipulação e de propaganda. Ele usa Garganta, o porco responsável pela propaganda, para espalhar mentiras e distorcer a verdade. Napoleão acusa Bola de Neve de ser um traidor e de estar conspirando com os humanos contra a granja.
Ele afirma que Bola de Neve estava sabotando os esforços dos animais e que sua expulsão era necessária para a segurança de todos. Garganta, seguindo as ordens de Napoleão, convence os animais de que Bola de Neve era um espião e um agente do Sr. Jones, o antigo dono da granja. Ele usa o medo para justificar a necessidade de medidas drásticas. Napoleão e Garganta reescrevem a história da Revolução, atribuindo todos os sucessos a Napoleão e todos os fracassos a Bola de Neve. Eles afirmam que Bola de Neve nunca foi um herói, que suas contribuições foram exageradas ou inventadas. Essas táticas de manipulação e propaganda são usadas para consolidar o poder de Napoleão e eliminar qualquer oposição, refletindo as práticas de regimes totalitários na vida real. Os animais ficam chocados e confusos ao verem os porcos se transformarem e adotarem comportamentos humanos. No final do livro, quando os porcos começam a andar sobre duas patas, usar roupas e fazer negócio com os humanos, os animais percebem que a promessa de igualdade foi completamente traída. À medida que a corrupção dos porcos se torna evidente, os animais da Granja do Solar reagem de diferentes maneiras. Vamos ver cada um deles? Sansão continua a trabalhar arduamente, acreditando que seus esforços ajudarão a melhorar a situação. Ele adota o lema: trabalharei mais arduamente. E também Napoleão tem sempre razão, mas acaba sendo traído e vendido para um matadouro quando não pode mais trabalhar. Quitéria fica preocupada com as mudanças e tenta apoiar Sansão, mas também se sente impotente para mudar a situação. Benjamin mantém seu ceticismo e pessimismo, percebendo a corrupção, mas acreditando que nada pode ser feito para mudar a situação. Ele é um dos poucos que entende o que realmente está acontecendo, mas não age contra os porcos. Sobre os outros animais, muitos são manipulados pela propaganda de Garganta e acreditam nas mentiras contadas pelos porcos. Eles aceitam as condições cada vez piores, pensando que ainda estão melhor do que estariam sob o controle humano. Houveram rebeliões menores em alguns momentos, tentativas de questionar as autoridades dos porcos, mas essas foram rapidamente reprimidas. A falta de organização e a propaganda eficaz dos porcos impediram uma resistência significativa. No geral, a reação dos animais é uma mistura de resignação, manipulação e impotência, refletindo a crítica de Orwell à maneira como regimes totalitários podem controlar e oprimir a população. No final do livro, A Revolução dos Bichos, Sansão, o cavalo trabalhador e leal, sofre um destino trágico. Após se esforçar ao máximo para reconstruir um moinho de vento, ele colapsa devido ao excesso de trabalho e aos seus ferimentos. Em vez de receber cuidados médicos, Sansão é vendido por Napoleão a um matadouro em troca de dinheiro para comprar uísque. Os outros animais são enganados por Garganta, que diz que Sansão está sendo levado para um hospital veterinário, mas eles descobrem a verdade tarde demais. Esse destino trágico de Sansão simboliza a traição dos líderes revolucionários e a exploração brutal da classe trabalhadora. Benjamin, o burro cínico e pessimista, sobrevive, mas continua a viver na Granja do Solar sob o regime corrupto dos porcos. Ele mantém sua atitude cética e resignada, observando as injustiças e a exploração sem poder fazer muito para mudar a situação. Benjamin representa os intelectuais que percebem a corrupção e a traição dos ideais revolucionários, mas se sentem impotentes para agir. Sua sobrevivência e contínua observação crítica destacam a mensagem de Orwell sobre a persistência da opressão e a dificuldade de alcançar uma verdadeira mudança social. No final do livro, durante a festa entre os porcos e os humanos,
Os animais observam pela janela e notam que não conseguem mais distinguir uns dos outros. Essa transformação final dos porcos simboliza a completa corrupção e a traição dos ideais revolucionários. Os animais se sentem impotentes e desiludidos, percebendo que a situação voltou a ser tão ruim quanto antes, ou até pior. Essa reação dos animais destaca a crítica de Orwell, a maneira como o poder pode corromper e como as revoluções podem ser traídas por aqueles que inicialmente as lideram. Após a transformação dos porcos, a vida dos outros animais na Granja do Solar se torna ainda mais difícil e opressiva. Aqui estão alguns dos principais pontos sobre o destino dos animais. Os animais continuam a trabalhar arduamente, mas suas condições de vida pioram. Eles recebem menos comida e são forçados a trabalhar mais, enquanto os porcos desfrutam de privilégios e confortos. Os porcos, especialmente através de garganta ou propagandista, continuam a manipular os animais com palavras, distorcendo a verdade e reescrevendo a história para manter o controle. Os animais são levados a acreditar que, apesar das dificuldades, estão melhor do que estariam sob o controle humano. Muitos animais, como Benjamin, por exemplo, permanecem céticos e desiludidos, mas se sentem impotentes para mudar a situação. Eles percebem a traição dos ideais revolucionários, mas não têm força ou organização para resistir. Qualquer tentativa de questionar a autoridade dos porcos é rapidamente reprimida. A falta de organização e a propaganda eficaz dos porcos impedem uma resistência significativa. No final, os animais observam os porcos e os humanos juntos e percebem que não conseguem mais saber quem é quem, um e o outro. Isso simboliza a completa corrupção dos porcos e a falência dos ideais revolucionários. Esses pontos destacam a crítica de Orwell à corrupção do poder e à exploração contínua, mesmo após uma revolução que prometia igualdade e justiça. Bom, pessoal, essa foi a resenha do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Espero de coração que tenham gostado. Minha enorme gratidão a cada um de vocês que ficou comigo até o final do vídeo. E se você ainda não for inscrito, curte o vídeo, comenta o que você quiser, se inscreva no canal para receber pelo menos 3 vezes por semana conteúdos como esse, para mexer com o seu imaginário e ajudar você no processo de desenvolver o gosto pela leitura. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a cada um, espero vocês para os próximos vídeos e assistam outros vídeos aqui no canal, clicando em cima do nome, sabe aquele livro? Paz e luz a todos e até o próximo vídeo. 10, 9, 8, 7,